Bom dia a todos e todas. É um prazer recebê-los neste webinar sobre os caminhos para cumprir a obrigatoriedade legal de 40 horas de formação anual para os colaboradores, bem como a importância de desenhar um plano de formação eficaz. Além disso, iremos também apresentar hoje aqui o nosso plano de formação para 2025. O meu nome é Telma Lourenço e sou técnica de formação. E para nos esclarecer e responder a todos estes tópicos, hoje temos connosco o meu colega José Moraes Barbosa, gestor de clientes aqui da Bureau Veritas. Contudo, quero ainda acrescentar que neste webinar temos como objetivos explorar também as diferentes opções que as empresas têm para cumprir com esta obrigatoriedade legal, além de entender quais são as principais áreas de formação necessárias. Acrescentar que a formação inicial e contínua dos trabalhadores é essencial para manter um ambiente de trabalho seguro e saudável, além também de contribuir para o desenvolvimento profissional de todos. E por isso é importante que as empresas estejam atentas a estas necessidades e saibam como responder aqui de forma eficaz. Ao longo deste webinar, fiquem à vontade para fazerem perguntas no espaço aqui reservado para as questões e depois iremos responder no final da apresentação. Acrescentar também que este é o nosso primeiro webinar de 2025 e para futuros webinars deixem também aqui tópicos e temas que gostariam de ver aqui depois abordados. E sem mais delongas, vamos dar início ao nosso webinar e passando aqui a palavra ao nosso orador, o meu colega José Barbosa. José, a palavra é tua. Olá, muito bom dia a todos. É um gosto estar convosco neste momento de partilha, que essencialmente é isso que aqui vamos fazer, pensar um bocadinho formação. Todos vós, de alguma forma, estão ligados ao setor da formação profissional e, portanto, a ideia é partilharmos um bocadinho de experiências, falarmos um bocadinho sobre formação, pensar estrategicamente a formação no seio das organizações e ver como o Bureau Veritas vos pode ajudar. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Já estamos a ver, José. Ok. Vou pôr aqui no modo de apresentação e falar um bocadinho daquilo que gostava de partilhar convosco, digamos assim. Portanto, falarmos um bocadinho da importância de se elaborar um plano de formação nas organizações. É senso comum que é importante, mas não é demais pensarmos um bocadinho de como podemos trabalhá-lo. Falar um bocadinho também de algumas regras de ouro que devemos ter na elaboração de um plano anual de formação. O que é que devemos fazer? O que é que diz o Código de Trabalho a respeito da obrigatoriedade legal das 40 horas, nomeadamente? Quais é que são as principais ações de formação obrigatórias? Darei também algumas ideias de outras ações que poderão desenvolver e onde nós também podemos ajudar. Como é que o Bureau Veritas vos pode ajudar? E depois, então, abrir espaço para partilharmos algumas questões. Começando, então, pela importância de se elaborar um plano de formação. Eu começo, como muitas vezes partilho com alguns clientes. Alguns me perguntam por que motivo é que eu devo correr o risco de dar formação a um colaborador que acaba por sair da organização passado pouco tempo. Bem, aquilo que eu costumo dizer é, então imaginem as consequências que seria não dar formação a um colaborador que acaba por ficar na organização. Portanto, creio que é sempre importante investirmos no desenvolvimento dos nossos colaboradores, até porque esse é um mecanismo de retenção de talento na organização. Há muitas pessoas que acabam por sair das organizações porque não se sentem devidamente valorizadas na organização. E a formação é uma boa estratégia de retenção de talento. Por outro lado, dizer que o recrutamento mais caro é aquele que é feito efetivamente para substituir um colaborador que poderia ter ficado na organização. Portanto, nesse sentido, acho que a formação assume sempre um papel fundamental. Por outro lado, a importância de se elaborar um plano de formação.
Em primeiro lugar, devemos pensar nas exigências do negócio da organização. Em que setor é que nos estamos enquadrados, quais é que são as exigências que o nosso negócio está a ultrapassar e então como é que podemos desenvolver competências no seio da organização, tendo como base este alinhamento estratégico. E, portanto, fazemos formação, estamos, acima de tudo, a potenciar o negócio da organização. Vamos tornar também a nossa organização mais adaptativa face à mudança, não só mudanças tecnológicas, organizacionais e de mercado. Outro aspecto muito importante tem a ver com o mapeamento do talento disponível na organização. Isto é muito importante quando, por exemplo, estamos a pensar em questões como planos de sucessão. Quando pensamos a longo prazo de formação, pensamos de que forma é que nós podemos mapear o nosso talento. Se alguém é promovido, se alguém tem uma mudança de emprego, por exemplo, como é que nós, de uma forma rápida, conseguimos alocar recursos que estejam devidamente preparados. E, portanto, quando mapeamos o talento na organização, devemos fazê-lo num prazo de visão a 5 anos, por exemplo. Por outro lado, a formação aumenta os níveis de motivação, de identificação e de compromisso dos colaboradores na empresa. Até que ponto estamos todos no mesmo barco, questão de unidade, e até que ponto estando todos no mesmo barco, estamos a remar no mesmo sentido, ou seja, o alinhamento estratégico. Por outro lado, a formação reduz custos. Muitas pessoas pensam que não devemos dar formação aos nossos colaboradores porque isso é um custo. Não, isso é um investimento que nos vai permitir ter uma maior eficiência e uma maior produtividade no seio da organização. E, portanto, dar formação aos colaboradores é um investimento estratégico que beneficia tanto os colaboradores como a empresa. Então, vendo que é importante realizarmos um plano de formação, quais é que são algumas regras de ouro que nós escolhemos? Poderíamos ter escolhido outras, eu identifiquei 7 que são importantes. Por um lado, devemos investir tempo, investir cuidado na análise de necessidades de formação da organização. Nós devemos efetivamente fazer uma análise detalhada das necessidades de formação, considerando precisamente aquilo que eu dizia no início, quais é que são os objetivos estratégicos da organização e, para fazer face a esses objetivos estratégicos, quais é que são as exigências atuais de cada posto de trabalho. E, portanto, essa análise permite-nos identificar quais as áreas que são mais prioritárias para a organização e aonde devemos investir a maior quantidade de recursos. Por outro lado, a questão do alinhamento estratégico. Nós devemos garantir, quando realizamos um plano de formação, que este plano de formação está alinhado com a estratégia da organização. Eu diria mais, com a missão, com os valores, com a visão da organização. Para quê? Para contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias ao negócio. A formação deve estar muito focada na pessoa, no desenvolvimento da pessoa, mas muito também no impacto que esse desenvolvimento vai ter no negócio da organização. Isso o que é que faz? Faz com que a formação seja relevante e efetivamente gere valor para a organização. Por outro lado, é importante termos claro que aquilo que não se consegue medir basicamente não existe e, portanto, nós devemos definir bem os objetivos e as metas que queremos ter com esta formação. Objetivos claros, objetivos mensuráveis. Isto para quê? Para debater depois outro tema que falamos muito, que é o ROI da formação. Como é que vamos retirar retorno deste investimento? Ora bem, só se tivermos objetivos claros, metas bem definidas, é que nós conseguimos medir o impacto da formação. Por outro lado, acho que é importante termos uma estratégia minimamente ampla no que diz respeito à formação. Nós devemos diversificar os nossos métodos formativos. Há vários métodos formativos, desde a formação presencial, apesar de hoje em dia não ser tão frequente, ainda existe muita formação presencial e nós aqui no Bureau Veritas fazemos questão, muitas vezes, de alguns projetos estar presencialmente na casa dos clientes. Por outro lado, formação e-learning, workshops,
coaching, mentoria, entre outros. Portanto, diversificar, porque é isto que nos permite estarmos adaptados aos diversos necessidades e estilos de aprendizagem de cada colaborador. Por outro lado, uma questão importante, a questão da orçamentação e da alocação dos recursos. Nós, quando partimos para sala, temos que ter bem claro quais é que são os custos que nós investimos na preparação da formação, na execução da formação e na avaliação da mesma. Tem que estar tudo muito bem monitorizado para que precisamente esta alocação seja adequada em todos os termos, não só humanos, financeiros e logísticos. Por outro lado, a monitoria e a avaliação. Portanto, ter esta capacidade de fazer ajustes ao longo do tempo. Imagino que começamos uma ação de formação e que, se é necessário fazer algum ajuste, nós, através da estratégia de custos e desta estratégia de monitoria, conseguimos agilizar a formação da melhor forma. Por outro lado, é importante avaliarmos sempre a satisfação dos participantes, como é que estes aplicaram os conhecimentos e qual é que foi o impacto desta formação no posto de trabalho. Portanto, é aconselhável, passado alguns meses, fazer uma análise e da avaliação. Por fim, a questão da comunicação e do envolvimento. Acho que é muito importante nós termos esta preocupação de comunicar, de envolver os colaboradores. Então, o que é que diz o Código do Trabalho? Portanto, para irmos diretos ao tema e para debatermos um bocadinho aquilo que nos traz aqui hoje. Ora bem, o Código do Trabalho começa por dizer, no seu artigo 127, que as organizações devem contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação. Portanto, é uma obrigação legal as organizações darem formação aos seus colaboradores. Por outro lado, o artigo 131 aponta 3 pontos importantes cuja violação constitui uma contraordenação grave. E, portanto, o que nós temos que fazer é promover essa adequada qualificação. Nós devemos assegurar que cada colaborador tem o direito individual à formação, através de um número mínimo de horas. Por outro lado, devemos organizar a formação na empresa, estruturar planos de formação anuais ou plurianuais e, acima de tudo, reconhecer a valorização e qualificação adquirida pelo trabalhador. O trabalhador tem direito em cada ano a um número mínimo de 40 horas de formação e o empregador deve assegurar em cada ano formação contínua a pelo menos 10% dos colaboradores da empresa. Isso é muito importante. Há aqui uma obrigatoriedade legal. O artigo 132, aquilo que refere, é algo que algumas pessoas não sabem, é algo que algumas organizações não sabem, é que efetivamente existe a questão do crédito de horas de formação. A cessação do contrato de trabalho, o colaborador tem direito a receber uma compensação pecuniária pelas horas de formação não concretizadas ou então pelo respectivo crédito de horas. Ou seja, em Portugal, vemos aqui o Código de Trabalho, que nos obriga, por um lado, a um mínimo de 40 horas de formação. No caso dos contratos a termo, com duração igual ou superior a 3 meses, o número de horas deve ser proporcional à duração do contrato e a formação deve ser relevante para o desenvolvimento das competências do trabalhador e para a melhoria do seu desempenho na organização. As empresas têm que elaborar um plano de formação anual que deve ser comunicado aos colaboradores e esse plano deve identificar claramente as necessidades de formação dos trabalhadores e as ações de formação que eles irão realizar. As empresas devem fazer um registro das horas de formação, devem manter esse registro atualizado, de forma a monitorizar a formação que cada colaborador teve,
E depois existe alguns tipos de financiamento da formação que as empresas podem ter, alguns benefícios. Que se falou sobretudo nos anos passados foi o cheque de formação mais digital, poderemos falar um bocadinho mais à frente. E, portanto, estas exigências legais visam, acima de tudo, promover e desenvolver o profissional. Quais as principais ações de formação obrigatórias? A legislação aponta algumas, que dependem depois de setor para setor, de tipo de riscos que a organização enfrenta, mas estas são algumas que são importantes. Formação em primeiros socorros, é uma formação muito importante. Prevenção e combate a incêndios, operação de máquinas e equipamentos, movimentação manual de cargas, associada depois também à parte dos trabalhos em altura. Devemos dar formação de segurança nos trabalhos em altura, suspensos ou não. Por outro lado, formação na montagem e desmontagem de andaimes e, lá está, formação na área da segurança e saúde no trabalho. São áreas muito importantes. Atualmente, as empresas têm também uma obrigação legal de proporcionar outras formações relacionadas com a higiene e segurança alimentar para as empresas desse setor, a igualdade, a proteção de dados e, portanto, lá está, tem esta obrigatoriedade legal de também dar formação contínua aos colaboradores. Estas são as principais ações obrigatórias. Depois, cada empresa, dependendo do seu setor de atividade, dependendo também dos riscos profissionais a que os seus colaboradores estão sujeitos, devem dar outras formações. Nós apontamos aqui algumas também que são importantes. Temos esta parte das empresas que têm trabalho em espaços confinados, a formação, por exemplo, de passaporte de segurança, segurança em atmosferas explosivas, Diretiva Seveso. Agora, mais atual, não tanto ligada a esta parte da segurança, mas também a parte da diretiva do reporte corporativo de sustentabilidade, a elaboração de relatórios de sustentabilidade, são informações que são importantes. E depois, do lado esquerdo, inspeção de equipamentos anti-queda, pessoa competente. Esta é uma ação que nós criámos para aquele âmbito legal que fala da pessoa competente, e nós criámos um curso nesse sentido. Ambiente e gestão de resíduos, manipulação e armazenamento de produtos químicos perigosos, enfim, são algumas ideias que vos lanço e que vos podem ajudar. Como é que vos podemos ajudar aqui no BV? Por um lado, falar aqui na questão dos nossos valores, sobretudo para focar um dos nossos valores absolutos, que é o valor da segurança. E, portanto, toda esta formação que nós proporcionamos, assumimos-la com muito rigor, com muito profissionalismo, no sentido de assegurar segurança aos nossos clientes. Onde estamos, e aqui a nossa organização, isto também para vos podermos ajudar, vocês saberem a quem é que se podem dirigir. Somos uma equipa ibérica e, portanto, tem aqui um bocadinho do nosso espelho. Enfim, como é que nós vos podemos ajudar? Por um lado, podemos ajudar-vos fazendo uma gestão integral do vosso plano de formação, e, portanto, desde o levantamento das necessidades formativas até à execução da formação. Nós temos na nossa estrutura uma equipa bastante competente e bastante habilitada para vos ajudar a fazer o levantamento, ou seja, daquelas questões que eu vos coloquei no início, de formações obrigatórias no âmbito legal em termos de segurança. Nós podemos fazer essa análise técnica por cada organização, ver, ok, estamos sujeitos a estes riscos, esta é a nossa atividade, este é o nosso âmbito, o que é que podemos fazer? Podemos dar formação virtual, em classe, via Teams, podemos dar formação de um formato também presencial, temos um catálogo de formação bastante amplo, temos formação ao nível do e-learning, não só e-learning de formações de catálogo, como também desenvolvimento de cursos à medida das organizações e formação customizada. E eu aqui apresento algumas ideias para cada área. Nós criámos aqui os chamados PECs das 40 horas, para algumas áreas, desde a área da qualidade, do ambiente, segurança, alimentar e comportamental, e damos a possibilidade de escolherem, por exemplo,
um curso de cada uma destas áreas para fazer as 40 horas. É uma ideia. Ou então não, queremos investir só na área da qualidade. Ok, vamos fazer formação de implementação de sistemas de gestão da qualidade, de auditorias internas, gestão de reclamações, por exemplo. Ambiente, podemos trabalhar também as normas, podemos trabalhar questões de boas práticas na gestão de resíduos, podemos trabalhar tanta coisa e estamos disponíveis para vos ajudar. Esta é uma ideia, é uma base de trabalho que podemos naturalmente aprofundar, afinar, conhecendo o vosso negócio, e para isso eu também sugiro que no chat coloquem o vosso e-mail, caso queiram receber alguma informação, e nós temos todo o gosto em enviar. Portanto, estas são ideias. Estes são os nossos contactos, meus neste caso. Fico disponível para vos ajudar, para vos auxiliar. Temos uma equipa totalmente disponível e eu abriria agora parte para perguntas e respostas. Eu não sei se estamos dentro do tempo, Telma. Sim, sim, José, estamos ainda e vamos aqui aproveitá-lo. Só primeiro agradecer aqui a tua apresentação. Esperamos aqui também ter fornecido com o que o José também passou uma visão geral e que tenha sido abrangente sobre todas estas questões e as melhores também estratégias para implementá-las nas vossas empresas. Eu não sei se perceberam, tivemos aqui um problema de internet há pouco. Às vezes o online traz-nos estes desafios, mas que foram muito bem ultrapassados. José, então eu vou colocar aqui já uma questão que surgiu aqui, que é a seguinte: para quem está a começar a fazer um plano anual de formação, quais são, na vossa opinião, na nossa, as formações básicas de segurança que as empresas devem assegurar aos seus colaboradores? Muito bem, é uma boa questão. E quando estamos aqui a pensar, ok, vamos começar por onde? Dentro do âmbito de segurança, o que é que podemos fazer? Bem, há algumas formações que são obrigatórias, que foi as que eu referi no início, mas há aqui algumas que eu acho que podem ser transversais. Por um lado, promovermos uma cultura de segurança no seio da organização. E, portanto, há aqui toda uma indução de segurança. Podemos criar formações de indução de segurança, não só ao nível do top management, como também dos vários departamentos da organização. Para quê? Para consciencializar sobre a importância da segurança no posto de trabalho. Por identificação e avaliação de riscos profissionais. Acho que também são ações que são importantes fazer. Depois, os primeiros socorros, combate a incêndios, uso de equipamentos de proteção individual, higiene e ergonomia. São algumas formações que eu acho que fazem sentido e que podemos começar por aí, tirando aquelas iniciais, mas eu diria muito focar-nos na questão da cultura de segurança, criar uma cultura de segurança no seio da organização, envolver as lideranças nesse plano, porque isso é muito importante. Espero ter conseguido ajudar. Exato. José, temos aqui ainda outra questão que é um bocadinho mais específica, mas poderá até aqui ajudar, se mais até do que alguém tem esta questão, que é a seguinte. Portanto, em Portugal, quais são as empresas obrigadas a dar a formação, por exemplo, de primeiros socorros aos seus funcionários? Ok. Ora, eu aqui, o que é que a lei diz, em primeiro lugar? Acho que é um importante. Aquilo, basicamente, há um decreto-lei que aquilo que define é que as empresas que têm mais de 50 colaboradores devem dar esta formação aos seus funcionários. Agora, há também empresas que têm uma atividade de risco que obriga a este tipo de formação. Basicamente, eu acho que são empresas que, por exemplo, na área transformadora, na área dos transportes, empresas que estão expostas ao risco. Agora, é muito importante também empresas que tenham comissão de trabalhadores, essas também têm que dar esse tipo de formação, empresas que tenham o serviço de higiene e segurança de saúde no trabalho, e lá está, o ACT pode, em algum momento, também, consoante o tipo de risco a que as empresas estão expostas, aconselhar o tipo de formações.
Ok, uma vez mais obrigada, José. Temos ainda aqui, vamos ver se conseguimos responder a todas, mas aqui uma questão que é, portanto, eu estou numa pequena empresa com apenas uma média de 20 funcionários. Sou obrigada a dar formação de combate a incêndios? Ok, faz sentido essa questão. Mais uma vez, há uma portaria, que aquilo que define é que as empresas com mais de 10 colaboradores devem dar formação a uma equipa de segurança contra incêndios, incluindo precisamente esta formação de combate a incêndios. Mas aqui também temos a mesma questão do risco de atividade. Por exemplo, se é uma empresa da área da indústria, se é uma empresa da área da construção civil, se é uma empresa da área dos transportes, são tudo empresas que devem dar essa formação e lá está, o ACT pode medir e ver consoante o risco de atividade da organização, obrigar a fazer essas formações. Se calhar temos tempo para mais uma, vamos ver. Sim, estava aqui a ver, estamos já a ficar com o tempo aqui muito limitado, mas ainda temos aqui esta questão que acho que também seria importante ainda responderes, que é de em quanto tempo deve uma empresa em Portugal dar formação na segurança e na condução de máquinas e equipamentos? Ok. Bem, relativamente a essa questão, a legislação portuguesa é um bocadinho ambígua, porque podemos beber de vários artigos, de vários fontes. Agora, o que eu posso dizer é que não existindo uma formação, uma legislação muito clara a esse respeito, temos as boas práticas. Basicamente, a periodicidade da formação, o que a legislação diz é que se deve dar uma formação regular e periódica nesta área. Aquilo que nós aconselhamos, enquanto boas práticas, são os 2 anos. São os 2 anos, de modo a manter os colaboradores atualizados, manter os colaboradores capacitados para o uso dos equipamentos. Lá está, avaliar riscos. Isto é fundamental. Agora, por exemplo, se estamos a falar de formação de condução de equipamentos, por exemplo, empilhadores, ahm, basicamente o que é que nós aconselhamos? Há uma formação inicial, que é uma formação que tipicamente é assegurada em 16 horas, mas depois deve-se dar formações de renovação, que já podem ser ações de formação de 8 horas, por exemplo. Não sei se consegui ajudar. Eu espero que sim. Temos aqui um tempo já mais reduzido. Vamos, se calhar, terminar, vamos dar aqui por terminar. Só dizer obrigada, José, antes de Obrigado. mais. Estamos mesmo aqui no final do nosso webinar. Ficamos muito satisfeitos aqui em poder esclarecer estas questões. Iremos fazer aqui um levantamento de questões que possam aqui ainda ter surgidas e que não foram hoje aqui respondidas. Agradecemos a participação de todas. Todas as perguntas são sempre fundamentais para tornar sempre estas apresentações ainda mais completas e relevantes para as vossas necessidades. Dizer que depois de fazer este levantamento aqui das questões que possam não ter sido respondidas, iremos enviar as respostas para todos os participantes aqui deste webinar. Infelizmente, o Ok. nosso tempo realmente é limitado, não conseguimos às vezes dar resposta a tudo. Esperamos Só que dizer uma aqui. coisa, Diz sim, sim, José. boa. Nós estamos disponíveis para vos ajudar, para a fazer esse levantamento. Sim. Eu deixei o meu e-mail, escrevam-me, coloquem questões, não tem qualquer custo, portanto, nós estamos aqui para ajudar, para ser conselheiros e, portanto, no que pudermos ajudar, estamos disponíveis. Sim, sim. E das palavras do José também faço as minhas. Somos aqui uma equipa, não sou eu e o José, portanto estamos aqui sempre preparados e dispostos também para o que vocês realmente precisarem. Queremos agradecer a presença aqui hoje de todos, pela também atenção e não só, também a oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento sobre esta importância aqui da formação e quais também as melhores práticas para cumprir toda esta obrigatoriedade que é legal. Deem também sugestões de temas e temáticas que gostem aqui de ser abordados aqui em futuros webinars que vamos fazer com muito gosto. Esperamos, acima de tudo, que este tenha sido um webinar útil, esclarecedor. Outra vez, caso tenham dúvidas, por favor, contactem-nos, fiquem à vontade. Estamos sempre disponíveis. Muito obrigada e até uma próxima e um bom dia.